Uma boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje é uma segunda-feira atípica, uma segunda-feira especial, a qual nós estamos dando início às comemorações do aniversário do Raio do Sol. Essa casa aqui está aberta, acolhendo a todos nós, indistintamente. Então, nada mais justo do que nós nos esforçarmos para homenagear quem tanto nos faz bem. Então, surgiu uma ideia na diretoria e nós colocamos em prática. E conseguimos montar uma semana cheia de atividades, com palestras, com lanches, uns outros seminários pertinentes ao assunto, e estamos iniciando hoje. Então, uma felicidade muito grande ter cada um de vocês. Vamos passar a programação hoje. Teremos agora uma palestra pública com nosso irmão Douglas Lopes, presidente da ADEPA e do Centro Espírita Lírio do Vale, que ele vai falar sobre a importância da Casa Espírita na formação da pessoa de bem. Depois teremos um lanche compartilhado. Na quarta-feira vamos ter a atividade de abertura. A Beth Abreu, que é presidente a dona Beth Abreu, que é presidente da União Espírita, ela vem aqui estar conosco também para proferir algumas palavras. E após isso, nós teremos um lanche com uma diferença. Como na quarta-feira é a véspera do aniversário do Raio, porque o Raio se comemora, vai fazer 20 anos no dia 22 de agosto. Como nós não temos atividade na quinta, vamos comemorar na quarta-feira. Então, nós também convidamos todos aqueles que estão presentes hoje a se fazerem presentes também na quarta-feira. Então, na quarta, nós vamos preparar um bolo com os balões para a gente cantar parabéns para casa. Também teremos um lanche compartilhado e pedimos que cada um se sinta à vontade, possa trazer alguma guloseima, um suco, uma bolacha, o que queira. Na sexta-feira de manhã, também teremos uma abordagem sobre esse assunto, a importância da Casa Espírita. Teremos as atividades e um lanche compartilhado que está sendo organizado pela nossa irmã Dueli, que é a coordenadora do dia. E no sábado, o encerramento da semana de aniversário, nós teremos as atividades normais da casa, com os grupos de infância, juventude, os grupos de família, também abordaremos o tema. E ao final, nós não teremos o lanche compartilhado. A equipe da cozinha da casa, ela vai proporcionar um lanche, como já faz habitualmente, e nós também teremos um bolo enfeitado, até para incentivar as nossas crianças a tomarem gosto pela casa. Então, nós também decidimos fazer um bolo de aniversário para cantar parabéns, para ver a empolgação deles, também no sábado, com velhinhas e tudo. E é isso. Então está aí a nossa programação semanal de aniversário da casa. Acredito que é a primeira vez que a gente conseguiu fazer, já um plano antigo, um desejo antigo de todos, mas é a primeira vez que a gente conseguiu colocar em prática assim, uma semana voltada para as atividades. Então, nessa semana, os grupos não funcionarão na segunda e na quarta. Todos os grupos de Consolador e os grupos de estudo ficarão aqui para a palestra. Ao final da palestra, faremos uma prece final com o passe coletivo e partiremos para a confraternização. Na sexta-feira, atividade normal, e sábado, atividade com as crianças. Então, dando início à nossa programação, o nosso roteiro será o seguinte: nós vamos ler habitualmente uma mensagem, depois convidaremos a nossa irmã, Dona Rosimar, para proferir a nossa prece inicial. Depois, temos a grande satisfação, a alegria de contar com a Dona Nájda, que ela é a fundadora da casa. Ela vai falar um pouquinho sobre a casa. A Dona Nájda, para quem não conhece, foi presidente da União Espírita aí por muito tempo, teve encabeçando o movimento espírita, essas primeiras conferências espíritas que tiveram aqui no estado do Pará, que vinham aqueles palestrantes, Divaldo e tudo, foi tudo organizado por ela. Então, é uma satisfação e uma alegria muito grande poder contar aqui com sua presença fraterna.
depois passaremos para o nosso irmão Douglas e faremos a nossa conclusão. Então vamos pegar o livro Na Cura da Alma. Na Cura da Alma, de Lúcia Cominato, pelo Espírito Irmã Maria do Rosário. E vamos ler a mensagem: Filhos da Luz. Andai como filhos da luz. Está em Paulo, Efésios 5:8. Recorda, filho meu, que num passado distante poderias ter a alma enegrecida pelo mal que ainda trazias em ti, regendo os teus atos e impedindo-te de avançar os caminhos da luz. Hoje, no entanto, que os conhecimentos evangélicos já fazem morada em teu coração, não mais te deixes envolver por sentimentos negativos. Ergue tua fronte para o alto e vê o sol que brilha iluminando-te o ser. Sente o calor desses raios que refletem o calor do amor divino e que permitirão brotar dentro de ti sentimentos mais fraternos, sentimentos de alegria infinda, pelo bem que souberes distribuir. Sentirás assim tua alma, como em plena primavera, em que as mais belas e perfumosas flores desabrochem para a perpetuidade do amor dentro de ti. Recolhe estas flores, transformadas em atos de caridade, com que embelezarás a tua vida, e reunindo-as num só ramalhete, deposita-as aos pés de Jesus, num preito de eterna gratidão pela oportunidade de poderes caminhar, também como um dos filhos da luz. E como filho da luz que hoje venhas a te considerar, muitas responsabilidades passas a adquirir, pois, como disse Jesus, a quem muito foi dado, muito é cobrado. Então vamos passar agora para nossa irmã, Dona Rosimar, e vamos elevar nossos pensamentos ao alto. Vamos orar. Boa noite a todos. Vamos pensar em Jesus. E hoje é um dia, uma semana que nós começamos, uma semana muito especial, né? Essa casa, chamada Centro Espírita Raio do Sol, traz para a gente uma âncora de paz e de alegria. Porque tu, Mestre Jesus, que caminha conosco diuturnamente, nos deu aos nossos corações essa seta de amor para que aqui nós pudéssemos fazer florir a tua semente de paz, de justiça e de bondade. Essa casa que se torna um ponto de luz no universo, porque congrega os corações de todas as naturezas. Aqui não fazemos distinção, Pai, como tu mesmo nos disseste, Mestre Jesus, na tua caminhada. Acolhemos a todos com os nossos corações e as nossas almas, sempre pautadas no sentimento de paz e de amor. Quanta gratidão, irmão querido e mestre de todas nós. Porque hoje, com essa chuva que abrilhanta o início dessa semana, que refresca o nosso ar, diminui a temperatura, também diminui, aumenta em nós, aliás, o nosso desejo de caminharmos cada vez mais contigo. Muita gratidão, Senhor, porque pensamos que sem vós não iremos a lugar nenhum. E desta maneira, queremos contar com a tua presença amiga sempre, nas atividades que esta casa congrega, desde a segunda até o sábado. Em especial, quando recebemos as nossas crianças, os nossos jovens, as famílias que por aqui adentram, que eles possam, todas as vezes, quando aqui chegarem, sentir em seus corações as tuas emanações de amor que nós sentimos diuturnamente. Muito obrigado, meu mestre, que esta casa continue sendo um ponto de luz no universo para todos que aqui
possam chegar, recebam de vós e de toda a espiritualidade amiga desta casa o alento, o acolhimento e a paz. Que todos nós fiquemos contigo, agora e sempre. Que assim seja. Pronto. Nesse momento, vamos convidar a dona Nádia Santos para proferir algumas palavras para a gente. Boa noite a todos. Muito feliz de estarmos aqui. Muitas saudades de tantos anos. E nós estamos aqui com prazer, nesta comunidade toda, com crianças, jovens, adultos, idosos. O tempo vai passando, a gente vai envelhecendo, não dá mais para sair sozinha, não dá mais para pegar o carro e sair por todo canto como eu saía. Mas eu sei que as criaturas com quem nós lutamos, trabalhamos, comungamos, são responsáveis. Eu tinha certeza que eu poderia, então, não poder estar mais com essa autonomia. Eu estou com 81 anos de idade, não parece mais tempo. Não dá mais para ficar saindo por aí sozinho. É preciso calma, é preciso aceitar a idade adulta, não, a idade idosa, sem chorar, porque a labuta, a estrada que nós escolhemos, me fez muito feliz. Eu sou espírita, continuo espírita, uma espírita que não ouve, não vê, não sente, não incorpora. Não enxerga nada, não sonha, não alcança nada. Mas outras coisas existem, a revelia dessas manifestações, né? E não só aqui, este terreno todo que eu estava pensando que eu ia colocar uma rua no meio, fazer kitnet do lado de lá, kitnet do lado daqui, para ganhar dinheiro. Não me arrependo de não ter feito. Sou muito feliz porque a instituição continua beneficiando todos nós que estamos aqui e a comunidade. As criaturas que trabalharam comigo ainda, algumas estão, algumas existem. Eu já não garanto mais sair sozinho, se eu garantisse, eu saía, mas se sair agora eu vou dar uma preocupação enorme aí para os meus sobrinhos. De noite não dá, temos que compreender que aos 81 anos a gente precisa de companhia e de segurança. Não dá mais para ser autônomo. E a gente não pode exigir de outras pessoas, ou mesmo da família, o ideal que é o nosso. Quando o ideal é de muitos, muitos se ajudam, né? Mas nós temos que respeitar que uns são católicos, outros são evangélicos, outros são espíritas, outros não são coisa nenhuma. Eu estou em paz, muito feliz de estar aqui. A obra está entregue em boas mãos. Conheço meus colegas, meus amigos, estão segurando. Eu não sei como é que está o dia das crianças. Tia, está ótimo. Então, boa noite a todos. Boa noite. Uma felicidade de estarmos juntos, de estar aqui, sabendo que não morreu, está muito ativa, está saudável. E eu desejo entregar o microfone a quem de direito. Muito bem. Pronto, então vamos passar a palavra ao nosso palestrante, nosso irmão Douglas Lopes,
que é presidente da ADEPA, que é a Associação dos Divulgadores Espíritas do Pará, e também é presidente da Casa Lírio dos Vales, e tem um programa de televisão, um programa de rádio. Ele faz muita divulgação do Espiritismo. Por intermédio dele, foi criado também o Dia do Espiritismo, o Dia Municipal do Espiritismo. Qual dia? Dia 10 de março. Dia 10 de março, que acho que já é o segundo ou terceiro ano que comemora. Terceiro ano que vamos comemorar. Foi votado pela Assembleia da Câmara de Vereadores de Belém, então existe esse dia, e são feitas homenagens, e estamos aí, todos nós divulgando. Então, sem mais delongas, vamos passar a palavra ao nosso amigo, nosso irmão, que ele vai falar um pouco sobre a importância, o que é que o Centro Espírita traz de bom para o nosso melhoramento. Bem, boa noite a todos, mas boa noite mesmo. Boa noite. Está vendo só? E a você, querido internauta aí, que está nos acompanhando pelas plataformas digitais da ADEPA, e matando a saudade também, porque nós viajamos para o interior do estado e as pessoas me cobram: cadê a Nasda? Já desencarnou? Se que eu saiba, não. Que, aliás, Nasda, tem uma curiosidade. Olha, pensa numa área que tem muitas curiosidades. É a área espírita. Por quê? Porque dizem que a gente fala com os mortos. E aí nós temos o João Renato. Você te lembra do João Renato? E agora também ele já está com o corpo um tanto debilitado, não pode mais sair mais. E aí uma vez eu fui visitá-lo. Ele disse: Douglas, eu sentia que tu vinha me visitar. Pois é, João, dá até saudade. Eu digo: Douglas, eu queria estar no meio dos espíritos. O pessoal pergunta muito por mim. Eu disse: pergunta porque você também foi um desbravador. E eu digo para as pessoas que tu ainda não desencarnou, porque nós firmamos um compromisso. Foi mesmo? Foi. Tu disseste que o dia que tu desencarnar, tu ia avisar a gente lá no Lírio do Vale. Como tu não foi avisar, eu sempre digo que tu ainda estás na carne. E até hoje. Mas aí as pessoas perguntam: e a Nasda? Eu disse: olha, eu não tenho informações, mas ainda está na carne. E foi para minha surpresa que o Fábio disse: hoje a Nasda vai lá no raio de sol. Afinal de contas, 20 anos não é 20 dias. Então, para você aí que estava com saudade, a menina, como diz assim, o corpo não ajuda muito, mas a alma continua. Então, muito alegre mesmo. Lúcia Margalho, que também é uma desbravadora do 17º CRE, vai amar saber notícias suas. Mas uma das coisas interessantes do movimento espírita são as comemorações. Porque antigamente não se comemorava muito com comes e bebes. Tu é da época que somente comemorava com água fluidificada? Pois é. Parece que a gente cresceu e tomou vergonha na cara. Chega disso, nós estamos na carne. Jesus foi o exemplo disso. E aí, enquanto a Nasda falava, eu me lembrava quando eu era jovem ainda, tinha cabelo, era bonito, mas dá som, mamãe diz que ainda sou. E aí a gente fazia essas comemorações e chegava no final: agora vamos orar e tomar a nossa água fluidificada. Agora melhorou, tem comes e bebes. E aí a gente vai lembrando das histórias do movimento espírita. Lembrei também do nosso querido amigo Campos, que ainda está na carne. Quando tinha uma comemoração de instituição espírita, ele dizia assim mesmo para o Pedro Cardoso. Pedro Cardoso já está na parte espiritual. Ele disse: Pedro, vamos lá, Pedro, a gente é da ADEPA. E olha, tem bolo hoje, Pedro, estão comemorando. Então, o movimento espírita em si, ele tem os seus baluartes. Pessoas que reencarnaram com um compromisso. E aí a gente faz lembrar muito de algumas casas espíritas que tiveram que fechar.
Existem centros espíritas que hoje já não existem mais. E como espíritas, nós precisamos entender o que seja uma casa espírita. Porque as pessoas acham que uma casa espírita, ela vai ficar para a eternidade. Não. Existe uma mensagem do Espírito Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, transitoriedade. Aquilo ali, na minha juventude, impactou muito, onde Emmanuel mostra que as coisas materiais, os monumentos, são transitórios na nossa vida. O que tem que ficar firmado no nosso coração são os valores da alma. E eu me recordo que tinha uma instituição espírita ali na Senador Lemos, com a Mauriti, que ficou um bom tempo fechada, e eu cheguei a falar com até então o presidente da União Espírita Paraense, Jonas Barbosa. Doutor Jonas, dói na alma ver uma casa espírita fechada. Ele disse: Douglas, isso é transitório, as pessoas já não estão mais à frente. O dono da casa, ele me contou a história daquela instituição, mas não deixou de nós ficarmos na tristeza. Mas para nós que estamos em plena atividade, nós devemos ter um olhar muito sério para uma instituição espírita. Sabe por quê? Porque a instituição espírita, ela é formada por espíritos em processos de evolução, não por almas santificadas. Vocês sabem como nasce? Dá para me ouvir aí? Não, é melhor aqui, né? Melhor no microfone? Melhor, né? Vocês sabem como nasce uma instituição espírita? Ela nasce primeiro no mundo espiritual. Primeiro no mundo espiritual. E acontece assim: eu, Douglas, mundo espiritual, me encontro com o Fábio Costa lá no mundo espiritual. Rapaz, olha o que a gente fez lá na Terra. Destruímos tudo isso, prejudicamos tantas pessoas. Não, a gente tem que consertar isso. Temos que consertar. A gente vai ter que voltar na carne para tentar ajeitar alguma coisa. Mas como é que a gente vai trabalhar, Douglas? Aí vem aquela pleide de amigos, também comprometidos como nós, e a gente assume o compromisso de se reunir para ajeitar alguma coisa. Por isso que não existe o acaso na nossa vida. Não existe o acaso. E aí o que é que acontece? Grupos de pessoas se reencontram na carne. A lei das afinidades nos permite analisar isso, e elas resolvem consertar alguma coisa. Começando primeiro pela caridade. Sempre a caridade que une os corações em primeiro lugar. Depois, sentem-se a necessidade do crescimento da alma. Nesse crescimento da alma, sente-se a necessidade de se ter um roteiro. Precisamos ter um roteiro. E como diz já há muito tempo eu tenho essa mensagem, eu sempre falo, o Dr. Bezerra de Menezes, através de Divaldo Franco, que diz que o espírito é contado a dedo. É contado a dedo, de fato, é contado a dedo. Porque são almas que já detêm um certo conhecimento sobre as leis de Deus. Resolvem então se encontrar e formam-se núcleos espíritas. Mas lá no mundo espiritual, todos nós, assumimos esse compromisso de ajudar na educação daquilo que nós destruímos lá atrás. Então, o primeiro ponto que nós assumimos lá é com a educação. Tanto é que o espiritismo, ele não é religião, ele é ciência. Antes da pandemia, estava acontecendo alguma coisa no movimento espírita. Com a pandemia,
foi o divisor não só para o movimento espírita, mas para muitas correntes espiritualistas e religiosas. A fé foi testada. Tanto é que existem instituições espíritas que não existem mais em função da pandemia. Mas o que foi que ficou faltando? A convicção. E aí vem surgindo um grupo de pessoas, e jovens acima de tudo, resgatando esse caráter científico e comprometido com a evolução. Nós somos comprometidos com a evolução. E aí, quando nós falamos, inclusive, na rádio, na TV, que por sinal nós vamos fazer 6 anos de programa espírita, quarta dimensão, do canal aberto. E o número de pessoas está aumentando nas casas espíritas em função do programa. Sabe por quê? Porque nós não falamos de religião, falamos de doutrina espírita. E quem é familiarizado com as obras básicas e com a revista espírita, quando Kardec ele ia fazer a sua divulgação por toda a França e Europa, era a primeira pergunta que faziam para ele: mas é uma religião? Ele disse sim. Quem é familiarizado com a revista espírita, sempre... Aliás, uma vez eu estava fazendo uma palestra e falei do livro O que é o Espiritismo, o opúsculo, o diálogo que Kardec tem com o crítico, com o padre. E aí o pessoal diz: mas vem que ainda existe esse livro que é o Espiritismo? Algumas obras de Kardec, por incrível que pareça, uma época estavam esquecidas da mente de alguns estudantes. E aí algumas pessoas foram resgatar esse opúsculo, o que é o Espiritismo. Então Kardec sempre teve essa preocupação de mostrar que o Espiritismo é o auxílio educacional, é realmente o consolador prometido por Jesus, porque o que ele vem fazer? Resgatar algumas falas científicas de Jesus, dando um cunho da atualidade. Quais os desafios de hoje? Os desafios de hoje é você responder com segurança. Hoje ninguém mais aceita, meu amigo, o enrolation. E sabe o que é o enrolation? Não é assim mesmo. A juventude não quer mais essa resposta, elas querem entender. Entender. Tanto é que sábado passado, o homem já foi, né? Silvio Santos, né? Mas vocês se lembram de um programa que ele tinha, Namoro na TV? Quem já assistiu Namoro na TV? Aí lá vem, só tu, Alan. Ah, porque eu assistia. Eu me lembro do Namoro na TV. E aí vocês se lembram, agora nas redes sociais tem um meme do programa. E aí o letreiro é assim: antigamente nós nascíamos velhos e não sabia. Aí eu digo: que é isso já? Resgatando o Namoro na TV. E aí eu clico para abrir o vídeo. E o que acontece? Quando o Silvio Santos vai perguntar para alguém: quantos anos você tem, cidadão? 22 anos. Aí a gente olhava para a cara da pessoa, tinha uma cara de 50. Não é verdade? Você já viu esse meme no Facebook? E aí o meme é esse: nós antigamente nascíamos velho, hoje em dia não. Vocês viram como a Nádia disse: eu tenho 81 anos, mas ela falou com orgulho no coração. Por quê? A juventude da alma, o aspecto dela não aparenta ter 81 anos. Eu daria 70. Porque não mudou quase nada, Nádia. Não mudou quase nada. É como diz o nosso amigo Jonas Barbotoga: só o corpo que está limitado em função do caminhar, mas a alma está. Então, no quadro do Silvio Santos, e nesse meme da internet, diz assim mesmo: nós éramos velhos, nós já nascemos velhos, hoje em dia não. Quantos anos você tem? 45, cara de 19. Olha, nem parece. Mas o que foi que aconteceu?
evolução do corpo humano. O nosso corpo humano evoluiu. Tanto é que a perspectiva de vida aumentou. Tem gente que não quer ir, está com 100 anos, não, estou bem. Então, o que quer dizer isso? Que está acontecendo uma evolução que nós precisamos estar atualizado. Qual é a ciência que atualiza a evolução? O Espiritismo. O Espiritismo, ele atualiza a evolução. Essas aulas, que somos nós comprometidas com a educação, em consertar aquilo que nós fizemos no passado, temos que estar atualizados. Por isso que nós somos espíritas. Nós não somos espíritas pelos nossos lindos olhos azuis, não. É o comprometimento. E o que é que a gente precisa? Atualização. Porque a nossa garotada não aceita mais. É assim mesmo. Não é assim mesmo. Não é assim mesmo. E aí, quando a gente pega um grupo espírita sério, como o Raio de Sol, que tem a sua história, afinal de contas, 20 anos não é 20 dias. Tem a sua história. Começa, então, a se preocupar ainda mais com essa geração que tem sede de justiça. Vocês sabem que a geração da atualidade tem sede de justiça. Por que tu és a minha mãe? Eu não gosto de ti. Sede de justiça. Porque eu nasci homem? Eu não gosto de ser homem. Sede de justiça. E nada mais, nada menos do que a doutrina espírita para explicar que nós somos o quê? Imortais. Que bom saber. Eu nunca vou perder o Fábio Costa de vista. Somos imortais. E isso traz uma alegria tão grande no coração, porque a gente aprende o quê? A ter vigor em fazer as coisas com gosto. E um ramo da ciência que está colaborando e muito com a doutrina espírita é a neurociência. A neurociência tem dado uma ajuda imensa. Sabe por quê? Os nossos neurocientistas bateram o martelo. Provas em laboratório. O nosso corpo de carne é um condutor de ondas eletromagnéticas. Resgatando o que? Uma fala de Jesus, quando ele disse assim mesmo: brilhe vossa luz. E os neurocientistas dizem que tudo nós podemos a partir da vontade. E aí vem o Espiritismo e bate o martelo dizendo que a figura do coitado não deve existir em nossas vidas. Somos algo que nós precisamos descobrir, porque nós estamos na caminhada evolutiva. Na questão, o Livro dos Espíritos, na questão 556, inclusive vai ser um assunto a ser debatido, Kardec diz assim, algumas pessoas realmente têm o poder da cura. É muito interessante, né? Aí está se falando o quê? Dos médicos de cura, das pessoas com a capacidade. Mas olha a pergunta. Realmente, algumas pessoas têm o poder de tocar e curar. Ainda fala assim, tocar e curar. Olha a majestade da resposta. Lá naquela época, os espíritos falando de neurociência. A força magnética pode chegar até ali. Me encantei. E olha que eu leio muito o Livro dos Espíritos. Mas eu me deparei com os espíritos dizer: a força magnética pode chegar até ali. E quem é que tem essa força magnética? Todos nós. Porque a ciência diz que o nosso corpo de carne é um condutor de ondas eletromagnéticas. Então nós podemos o quê? Tudo. Aonde eu posso chegar. Então não existe o quê? Doenças. Existe doenças. E aí vem a neuroplasticidade nos colocando à vontade, acima de tudo, que você pode reestruturar a molécula do seu corpo. E aí vocês estão dizendo, mas o que isso tem a ver com o assunto? Tem sim.
Porque se nós quisermos homens e mulheres de bem, nós temos que cada vez mais nos atualizar com as perguntas. Não é só chegar, bora fazer o Evangelho. Mas por que eu tenho que fazer o Evangelho? Qual é o significado disso? De que isso vale a pena? Maria Luísa, 12 anos de idade. 12 anos de idade, Maria Luísa. Eu converso, minha amiga, com uma criança de 8 anos como se eu estivesse conversando com um adulto. Porque o namoro da TV diz que nós, hoje em dia, somos lindos, nós evoluímos. E aí, Maria Luísa não estava dormindo bem. Não estava dormindo bem. E ela teve um sonho apavorante, sonhou que ia morrer. E ela disse: tia, eu sonhei que eu ia morrer. Tia, eu quero falar com Douglas. Será que eu vou morrer, tia? E lá vai Maria Luísa conversar comigo. Eu disse: Douglas, eu sonhei que eu vou morrer. Maria Luísa, eu também, olha. Nós estamos no mesmo problema. Nós vamos morrer. Tu também vai morrer? Vou. Agora eu não sei quando. Mas eu vou. Ah, tio, não, calma. E a gente começa a explicar por uma criança, diz que criança de 12 anos, o que é matéria e o que é espírito. A nossa viagem pelo desdobramento, eles entendem perfeitamente. Nós não podemos mais tratar as pessoas que chegam na casa espírita como idiotas. Não existe mais a figura do idiota. Existem pessoas inteligentes querendo entender Deus. Que, aliás, quando Pedro Cardoso chegou no mundo espiritual, lógico, ele foi se adaptando e tudo mais, ele ouviu uma palestra lá no mundo espiritual sobre Deus e suas leis. Aí ele veio conversar comigo, pelo efeito da mediunidade, e disse: Douglas, sabe qual é um dos problemas da humanidade? Que é não buscar conhecer as leis de Deus. Só lhe é ensinado a amar a Deus e adorar a Deus. Por isso que as pessoas se revoltam muito, porque não conhecem a lei de Deus. E aí brigam com Deus, depois se reconciliam com Deus. Se as pessoas se preocuparem em entender mais a lei de Deus, a revolta, ela vai dar uma diminuída. Eu disse: mas Pedro, me conta como foi essa palestra. Ele me contou, eu disse: então a gente vai fazer essa palestra. E assessorado por ele, nós fizemos essa palestra, Deus e suas leis, porque todos nós estamos nesse entendimento. E essa garotada, essa nova geração que está chegando aí, vem justamente para isso. Tanto é que nas nossas reuniões mediúnicas, os espíritos que vão nascer ao redor do centro espírita já estão avisando: olha, nós vamos chegar. Eles acolhem. Mas o primeiro ponto que eles falam é esse: olha, conhecimento a gente está levando, informações a gente está levando, só não deixa a gente esquecer de Deus e de Jesus. Por que eu falo isso? Porque eu passeio pelas casas espíritas e eu troco informações com meus amigos espíritas. O que é falado lá no bairro do Marco é falado também na cidade de Colares, lá em Vigia de Nazaré. Por isso que o espírita, ele tem que de fato ser fraterno um com o outro. Que negócio é esse de casa espírita orgulhosa? Não, a minha casa é a melhor do mundo. Não é. Porque os meus discípulos serão reconhecidos por muitos, se amarem. Então, que cada um cumpra, em primeiro lugar, o compromisso da reencarnação. Qual é o compromisso da reencarnação? Eu sou espírita. Se eu sou espírita, é porque eu devo à humanidade. E o espiritismo é a ciência da educação. Eu sou comprometido com a educação humana. Porque se eu não estudar de uma forma muito mais atualizada o espiritismo, eu vou entravar um pouquinho meu progresso como espírito imortal. A coisa é tão gostosa e desafiadora
que eu tenho uma menina, ela é filha da Cláudia Cantuária, a Aixa, 8 anos de idade. Conversa que é uma beleza. E uma vez a Aixa andando na rua, ela se depara com um tio morto. Ela olha e vê o tio dela, começa a chorar. Ela chega em casa: mamãe, eu vi o tio fulano de tal. Mamãe, o que ele quer comigo? Ele já quer me levar também? A mãe dela chegou, a Cláudia, disse: Douglas, olha, a Aixa viu o tio. Eu não disse para ela fazer o evangelho. Eu não disse para ela tomar paz. Sabe por quê? Porque o espiritismo é a ciência da investigação. O que aquele espírito fez para querer aparecer pelaquela criança? Por que ele não apareceu para a Cláudia, ela sendo média ostensiva? Por que ele não apareceu para a mulher que também é média ostensiva? Por que foi aparecer para uma criança? E é uma das características do espiritismo. Como o espiritismo nasceu? Através de perguntas. Uma mesa estava levantando, uma cadeira estava levantando, vozes estavam surgindo da mesa. Começaram a investigar e detectaram que não era a mesa, eram almas. Quem são as almas? Aqueles que um dia estiveram na carne. Então, o princípio da doutrina espírita é a investigação. Não é dogmatizar a figura de Jesus, nem ritualizar a figura de Jesus. É claro, ninguém gosta, são poucas as pessoas que gostam de ler a introdução de livros espíritos. São poucas, mas a introdução é importante. Então, quando a Cláudia me veio com essa questão de dizer assim, por que a Aixa viu o tio? Vamos perguntar para ele. Ele deveria aparecer para a mulher, para a sobrinha, e por aí vai. Uma criança, aí nós chamamos. Por quê? Porque a minha mulher, ela está colocando um bloqueio da tristeza que tortura, a saudade que tortura. E aí encontramos no Livro dos Espíritos da perturbação da alma depois do desencarne. Que lembremos do ente querido, mas com sabedoria, para não perturbá-lo. Porque se a gente se lembrar de uma forma perturbadora, vai perturbar ele e não vai criar o vínculo afetivo da proximidade de paz. Então ele disse: olha, bem que eu chego lá em casa, mas eu vejo a minha mulher toda triste, pegando as minhas roupas, vendo isso, aquilo, e aquilo ela vai criando uma psicosfera totalmente diferente do que eu já estou. Então ela coloca a barreira. Os outros estão pensando só nos seus problemas, nos seus botões. A única que eu vi que tinha a capacidade até de passar alguma mensagem para vocês era a Aixa. Por isso que eu apareci para ela e me foi dado permissão de aparecer para ela. E aí a gente encontra o quê? Em nossos lares, situações semelhantes. A questão das obsessões, que já era um problema para estar resolvido na mente de muitas pessoas. Eu me passo, gente, quanto tempo tu sofre com isso? 10 anos. 10 anos é muito tempo. O que você está fazendo numa casa espírita? Tanto é que foi um dos nossos temas do programa de sábado, A Voz do Consolador. Obsessões. Devemos apagar a ideia. Devemos estudar. E aí, para finalizar o nosso assunto, eu vou lembrar de uma frase bastante profunda, dita por um dos nossos convidados da TV. Fábio Costa. Domingo retrasado, eu disse: vamos falar sobre as ditas almas gêmeas. Vamos. Sabe o que o Fábio disse logo de cara? Douglas, Deus não nos cria pela metade, Ele nos cria por completo. Não existe um pedaço de mim na galáxia de Andrômeda. Eu sou único. E isso assim,
Eu nunca tinha refletido nisso. Ainda tem mais. Até as palavras, elas têm que começar a ter um outro nível de conotação para nós, porque o senhor Allan Kardec diz na introdução: a cada época o seu desafio, o seu linguajar, o seu entendimento. Quem deu o pontapé inicial nesses entendimentos foi Joana de Ângeles, através de Divaldo Franco. Que Deus não julga, Deus ama. E aí nós encontramos a palavra julgamento muito no Livro dos Espíritos. Kardec estava errado? Não, era a linguagem da época. Ganhamos evolução, sentido, e agora outra. Uma outra coisa que nós devemos aprender, que também nós estamos divulgando muito isso: nós não podemos dizer que nós somos seres inferiores. Sabia disso? Tu não é um ser inferior, porque Deus não cria seres imperfeitos. Tu não é inferior. Sim, bonitinho, então quer dizer que eu sou perfeito? Também não é. O que é que nós somos? Crianças espirituais. Não fica mais suave? Nós estamos numa caminhada evolutiva. Como é que eu posso te chamar de ser? Se eu te chamar de ser inferior, eu estou dizendo que Deus criou algo que não presta. Mas Deus cria algo bom. Então nós jamais podemos nos considerar imperfeitos, porque Deus cria seres perfeitos. Mas o título que nós devemos ter ainda é de crianças espirituais. Nós estamos na caminhada. Quando você diz para uma pessoa: não, você ainda está na caminhada, você não é inferior. Como não? Está dando tudo errado. Não, mas calma lá. Verifique que você aprende algo diante da situação. Você tem um atributo da inteligência. Aquilo que está acontecendo com você é nada mais, nada menos do que uma liberdade que Deus lhe deu, o livre-arbítrio. Você não fez para errar, mas porque não conhecia. E você fez uso de algo que Deus lhe deu, o livre-arbítrio. Quando nós começamos a dar luz para as pessoas, dentro desse entendimento espírita, a casa espírita está cumprindo com o seu papel. Formando o quê? Homens de bem. Por que eu estou formando homens de bem? Porque lá atrás eu destruí alguma coisinha. E eu reencarno com a função de ajeitar alguma coisa. Por que a gente volta? O certo é a gente ficar um bom tempo, mais ou menos 300 anos na erraticidade. Mas tem gente tão comprometida que passa um ano e já está aqui. Só que a gente não quer mais que isso aconteça. A gente quer ficar um pouquinho mais lá, usufruindo do mundo espiritual, porque o mundo espiritual é belo. Estar na carne é belo também. Mas a gente tem que começar a fazer o belo para que esse belo se eternize para a gente. Se eternize para a gente. Então vamos aproveitar muito bem esta reencarnação. Valorizar tudo que está à nossa volta e buscar entender o que é que eu estou fazendo aqui. Qual o meu papel? Estive conversando com a doutora Nete Guimarães, uma das oportunidades que eu tive de conversar com ela. Ela disse assim mesmo, e isso vale para nós, principalmente para nós que estamos à frente de algo dentro do movimento espírita. Eu disse: Douglas, não era para mim ser expositor espírita, palestrante. Não era para mim ser. Era para mim ficar só mesmo na medicina e como professora. Divaldo me chamou e disse: Anete, as almas que assumiram o compromisso de dar um impulso na divulgação da doutrina espírita, parte delas abandonaram o barco. E Joana de Ângeles pede para que tu assuma uma tarefa. Mas, Divaldo, eu não tenho esse perfil. Eu sei, você não veio para isso, mas a necessidade humana
pede para que você assuma esse compromisso nesta reencarnação. Sabe o que nos faz lembrar? Programação reencarnatória. Às vezes, você tem uma tarefa e não cumpre. E às vezes você não tem uma tarefa, mas é chamado para cumprir algo. Por isso que a gente tem que ficar de olho na nossa reencarnação. E ela disse assim mesmo: meu amigo Douglas, eu tive que fazer um curso de oratória, porque a minha voz era péssima. E eu já estou aqui. E é por isso que o Divaldo ainda não foi. Porque algumas pessoas deixaram de assumir o seu compromisso na reencarnação. Como é que eu sei o meu compromisso na reencarnação? É o que todo mundo quer saber. O que é que eu vim fazer? Vamos baixar o espírito aí para saber? Não precisa. Não precisa. Sabe por quê? O guia modelo da humanidade dá o tópico. Tranca-te no teu quarto e em secreto conversa com o Pai, porque Ele tudo sabe, tudo vê. Está em dúvida da tua reencarnação? Jesus dá o tópico. Vamos conversar com o Pai. Conversar com os nossos doutores. Senhor, o que é mesmo para me fazer? Eu estou preocupado, estou meio perturbado, não tenho direção. Naquela intimidade veio que a conversa, onde só tem 3 personagens participando daquela conversa. 3. Sabe quem é? Tu, teu espírito protetor e Deus. Todos nós podemos falar com Deus e com o nosso anjo protetor. Todos nós temos a capacidade de interagir com os bons espíritos, porque o nosso corpo de carne é um condutor de ondas eletromagnéticas. Nós somos veículos de comunicação. Uns mais, outros menos, mas todos temos essa capacidade. Dito isto, eu, na condição de representando realmente um grupo de expositores espíritas, do qual faz parte da DEPA, desejamos ao raio do sol, e com muita alegria lhe vejo novamente aqui, minha amiga. Continue. Mesmo, como ela diz assim, no corpo, é o corpo, mas a alma ora para que a tarefa continue. Então continue, porque a nova geração, vocês querem a última informação, a última do momento, como diz o Pedro Casal, a última no limite do tempo? Em 2020, algumas instituições espíritas estavam falando que em 2025 será um boom no nosso planeta. Almas, algumas já nasceram e outras vão nascer com mais capacidade para dar realmente elevada contribuição no que está acontecendo aí. Que tenha olhos para ver e sentidos para sentir. Nós começamos a viralizar isso com os confrades espíritas. Aí muita gente chama a gente de quê? De obsediado. Ah, lá vem, essa reunião mediúnica deve ser bem pouco. Não, mas é em todo o Pará. Quando foi essa semana, a pérola de Valdo Franco sempre me ajudando em alguma coisa. Uma reportagem dele anunciando em 2025, preparem-se. Preparem-se para 2025. Ele está fazendo premonição? Não. A coisa está andando. Só não vê quem não quer. Então, bom trabalho para todos. Aos novos trabalhadores da casa, sucesso. Mas muito sucesso. Não desista. É bom ser espírito. Vocês estão no lugar certo. Porque o espiritismo é ciência. E atende à inteligência humana. Quer saber alguma coisa? O espiritismo responde. E não titubeia. O espiritismo não titubeia. Sempre traz a felicidade. Dito isto, meu querido amigo Fábio Costa, ele me disse que não existe outra metade. Eu fui feito por inteiro, né, Fábio? Deus não cria pela metade, né? Essa frase ficou. Tá? Um forte abraço a todos. Bem, depois de recebermos essa pérola de conhecimentos, vamos convidar o nosso irmão Tadeu Teles para ele proferir a nossa prece final. Depois da nossa prece, nós pedimos que todos permaneçam conectados a Deus, conectados a Jesus,
que nós vamos ministrar um passe coletivo. Aí depois de concluir o passe, aí nossa atividade termina e convidamos a todos para podermos fazer um lanche fraterno que encontra-se ali à retaguarda. Boa noite a todos. Eu, antes da oração, desejo expressar a minha felicidade muito grande, a minha alegria muito grande em encontrar a Nádia nessa casa. Muito obrigado, Nádia, por tudo que você representa à doutrina e a mim em particular. Vamos orar. Pai nosso que estás nos céus, venha a nós o vosso reino. Venha a nós o vosso reino. Aceita que te peçamos assim para dizer muito obrigado pela existência dessa casa. Muito obrigado por esse reino de amor, por esse reino de paz, por esse reino de luz, que é a casa Raia do Sol. Muito obrigado por essa casa existir, Pai. Aqui estamos reunidos pelo aniversário da casa, mas com certeza estamos reunidos todos os dias, não só hoje nesta casa, por teu Filho Jesus. Em nome dele, nos reunimos e em nome dele agradecemos por aqui estarmos, por aqui nos confraternizarmos, por aqui encontrarmos amor. Muito obrigado, Jesus. Que possamos ter a oportunidade de estar contigo, mas tantos anos e tantos anos e tantos anos, dizendo obrigado por existir essa casa, mas essencialmente, obrigado por tu existires, para iluminares nossas vidas, para iluminares aquilo que precisamos, por nos dizeres aquilo que necessitamos. E essencialmente, obrigados por podermos te olhar, Jesus, e dizermos com muita emoção, com muita fé, que és sim nosso modelo e guia. E que continues sendo nosso modelo e guia para termos a felicidade de nos encontrarmos nesta casa espírita, no meio da rua, em tantos outros lugares onde a tua presença habita nossos corações. Muito obrigado por tudo, muito obrigado por todos. E um pedido final: permanece, Jesus, em nossos corações. Que assim seja. A nossa querida irmã Nájila, que se não fosse ela, talvez, não fosse ela, talvez isso aqui fosse tudo kitnet, e nós não estaríamos aqui hoje comemorando essa casa, nós não estaríamos aqui hoje nesse local que conforta tanto nossos corações, que conforta nossas mentes e que realmente nos faz bem. Eu tenho certeza que todos aqueles que aqui chegam sentem uma alegria de estar aqui na casa. Todos aqueles que saem daqui, eles saem com um pouquinho de mais leveza do que entraram. E essa é uma grande função que a nossa casa proporciona. E o que é a nossa casa? Somos nós. Cada um de nós é a nossa casa. A casa não funciona somente a parede, o piso. A casa é cada membro que está aqui, se doando, trabalhando, chegando aqui, não estando bem, mas sentando no atendimento fraterno e chorando por dentro, mas encontrando forças para ajudar o próximo. E tenho certeza que muitos de nós que chegamos aqui, chegamos chorando por dentro, e tinham pessoas que também estavam chorando, mas estavam nos dando consolo. E é justamente isso que nós estamos aqui. Então, mais uma vez, em nome aí de toda a diretoria do Centro Espírita Raio do Sol, nós agradecemos de coração a presença de cada um dos que estão aqui. Então vamos lá, nos preparar.
1, 2, 3. Parabéns pra você, essa data querida, muitas felicidades, muita vida. Parabéns pra você, essa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Pessoal, por favor, vamos nos confraternizar.